a protagonista especial, direto aqui do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, mostrando essas mulheres líderes já nos seus setores, abrindo espaço para outras mulheres. E eu fico muito feliz de ter aqui do meu lado agora a Elisa Pimenta, diretora de Relações Institucionais da Macampo, da John Deere, uma das concessionárias de John Deere, e mostrando para a gente como é esse protagonismo da mulher quando a gente fala do setor de máquinas, né, Elisa? Que é algo ainda muito tradicionalmente masculino, né? Exatamente. Obrigada, Jaque. Então, quando eu comecei nesse segmento, né, no setor de máquinas agrícolas, eu trabalhei na John Deere por 23 anos, comecei ainda menina, e eu me lembro, e estava contando essa história ontem, que ainda eu fui a terceira coordenadora da empresa, ou seja, ainda tinham muito poucas mulheres, é um segmento ainda muito masculino, mas eu vejo uma grande evolução ao longo desses 25 anos. Eu não estou mais na John Deere, mas hoje eu sou da Macampo John Deere, concessionária da John Deere que atua no Distrito Federal, parte de Goiás, parte de Minas, todo o Tocantins. Então eu consigo ver hoje um caminho já de muito protagonismo, né? Nós estamos falando da protagonista, de uma caminhada longa, uma jornada longa, mas que não pode parar, né? A gente precisa continuar abrindo esses espaços, abrindo esses caminhos para tantas meninas, tantas mulheres, tanta gente capacitada que hoje temos e que precisam ocupar esses espaços realmente. A gente sabe que a John Deere tem um espaço muito grande, cada vez mais investe em ter mais mulheres, né, dentro das empresas, nas suas concessionárias. Eu queria saber de você, Elisa, como é que está também esse processo quando a gente fala da mulher, da produtora rural querendo conhecer esse equipamento? Ele tem crescido? As mulheres têm tentado entender mais sobre esse universo? Ah, sem dúvida. A mulherada hoje, bom, não tem nada que a mulherada hoje não possa fazer, né? E a gente vê, eu também ao longo desses anos, eu vejo o quanto hoje elas atuam realmente, muitas estão na lida com o trator, com a máquina, muita gente hoje também trabalhando com tecnologias. Na Macampo mesmo, por exemplo, a maioria das nossas instrutoras, as meninas que cuidam do nosso Centro de Soluções Conectadas, são mulheres. Nós temos muitas gerentes, gestoras, as agrônomas, engenheiras agrônomas, que estão diretamente no campo, elas que fazem entregas técnicas, inclusive temos depoimentos também de muitas que quando chegam na fazenda para entregar para aquela, né, bando de homens, e aí chega uma moça, uma menina bonita, e mas elas falam, é um caminho que também foi conquistado e que realmente hoje elas são muito respeitadas, porque elas têm conhecimento técnico, têm, né, todo o conhecimento, e aí é por isso que a gente tem realmente cada vez mais tido mulheres à frente das suas áreas, né, engenharias, agronomia, na lida das máquinas, com tecnologias, trabalhando com ESG, trabalhando com o que a gente quiser, né? Enfim, realmente hoje nós temos muitas histórias bacanas, muitas experiências, e realmente a gente fez há pouco tempo uma visita à fábrica da John Deere de Catalão, aliás, levamos 2 grupos de clientes, mulheres, mas era incrível, assim, e elas falam, esse é o que eu tenho na minha fazenda, eu faço isso e isso com os equipamentos, e assim, com todo o conhecimento mesmo, de quem realmente atua e que está na lida do dia a dia da fazenda. Isso é muito legal, né? Porque a mulher ela tem essa visão 360 e a gente sabe muito que a mulher também ela é muito inovadora. Ela está com a tecnologia muito, né, no dia a dia. Então, como é que você vê, Elisa, essa mulher dentro da tecnologia tentando entender e inovando mais? Você acha que a mulher ela é um pouco mais arrojada, eu diria? A mulher é muito mais, acho que, cuidadosa. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que também isso liga muito bem, né? Às vezes ela tem um receio inicial de, será que eu vou arriscar tudo aqui com isso? Mas eu vejo que ela estuda, ela se prepara e ela atua. Então isso é uma coisa que eu vejo muito nas meninas, principalmente atuando nessas tecnologias. Eu vejo ela mais esse cuidado, essa questão de tantos dados que a gente tem que gerir mesmo, né, que vão trazer os benefícios depois lá na fazenda, e vejo cada vez mais mulheres sim atuando nessas áreas, o que é muito bom, né? Os caminhos que são abertos para a gente ser e fazer o que a gente quiser. Exatamente. E quando a gente fala de tecnologia, né, de todos esses maquinários, de inovação e das mulheres aí, tanto sendo arrojadas quanto também cuidando desse maquinário, a gente fala de um universo para as jovens também, né? E como as mulheres sempre tiveram na tomada de decisão.
as mulheres ao lado dos seus maridos tomando essa decisão, né? Vamos comprar um novo maquinário, vamos investir porque vamos crescer. E nesse momento você acredita que até com a chegada das jovens e das filhas nessas tomadas de decisão, essa realidade tem mudado? A conversa tem ficado ainda mais ampla? Tem ido para a sucessão familiar? Ah, com certeza, com certeza. O assunto sucessão familiar está cada vez mais claro. Antes a gente via que isso era um tabu, né? Como é que eu vou falar com a minha filha sobre sucessão familiar, sobre a questão do se a minha filha casar e o genro, qual é o papel dele? Então tudo isso hoje eu acho que as famílias estão se preparando melhor para lidar com o tema. É um tema delicado, é um tema assim, que não é que você fala sobre isso todos os dias, mas chega uma hora que você tem que falar. Aqui no Congresso mesmo, a gente teve várias palestras falando de sucessão, de como as mulheres tiveram, às vezes, barreiras, dificuldades para tratar desses assuntos em suas próprias famílias, com irmãos, com pai. Mas a gente está vendo que essa é uma realidade que principalmente as pessoas das fazendas, né, das propriedades, a gente tem que encarar, tem que saber. E acho que sim, tem tido cada vez mais espaços para as meninas, para as mulheres, né? Antes a gente ouve aquela velha história que, né, falava, não, se você quer ser alguma coisa, quer sair da fazenda, você tem que sair para estudar, mas hoje não, tem que estudar para voltar para a fazenda. Porque se você não se preparar para lidar com tudo isso que tem hoje, todas as tecnologias, você tem que produzir cada vez mais, melhor, com sustentabilidade. Se você não se prepara para isso, você também não tem como encarar essa agricultura de alta produtividade que a gente precisa fazer cada vez mais. A gente realmente vai ter que produzir mais, melhor, na mesma terra, com qualidade. Então é tudo isso que a gente busca e tem sim passado isso para as nossas, né, agricultoras, produtoras, filhas. Eu sou mãe de 2 meninas também, então isso é uma preocupação muito grande no setor e por isso que esse congresso também é tão importante para a gente discutir temas como este. Exatamente, porque quando a gente fala de tecnologia, né, quando a gente fala até da decisão de investir em um maquinário, é um investimento, é uma decisão cada vez mais, acho que tomada em conjunto pela família, né, que vamos tomar esse passo, porque acaba se tendo uma visão para fora que o agro é muito rico, mas não, o agro ele é muito alavancado, né, Elisa? Ele tem muitos riscos, né? Ele é muito resiliente. E quando a gente fala desse maquinário, o quão uma máquina bem escolhida, com uma tecnologia bem escolhida, pode fazer com que essa produção duplique de tamanho, né? E isso é outra coisa que a gente tem visto, né? Como as máquinas hoje estão cada vez mais tecnológicas, preparadas, a gente tem visto esse movimento. Às vezes, o trabalho que uma plantadeira, por exemplo, fazia, ou 3 plantadeiras faziam antes, uma maior hoje, cumpre muito bem o seu papel. Por quê? Porque ela é muito mais tecnológica, o trator está muito mais preparado, com toda a telemetria que existe, né? A gente tem equipamentos, por exemplo, que você programa e o trator puxa a plantadeira, faz tudo sozinho, as máquinas, se tem alguma falha, a máquina mesmo já avisa. Esses dias a gente teve um caso de um produtor que falou, gente, a minha máquina me avisou alguma coisa aqui, na mesma hora eu parei e fui lá ver o que ela estava tentando me dizer e era exatamente o que ela dizia, enfim, e aí ele mandou um áudio nos contando isso. Então, assim, cada vez mais as máquinas estão mais preparadas e a gente também precisa estar preparados para lidar com elas, né? E é por isso que a tecnologia, a gente investe tanto em tecnologia. A John Deere investe mais de 4 milhões de dólares por dia em tecnologia e inovação, justamente para a gente oferecer o que há de melhor para os nossos clientes, para eles terem a segurança de que eles vão poder produzir com o melhor equipamento que existe e garantir a sua produtividade, a sua lucratividade e rentabilidade, que é o que, no final das contas, a gente quer para todo mundo, né? Exatamente. E para finalizar, eu queria também saber com você como é que ficam as mulheres à frente desses maquinários, né? A gente escuta muito que os cursos de maquinários para as mulheres têm tido cada vez uma procura maior, ou seja, as mulheres estão sim querendo dirigir os seus próprios tratores ou ter mulheres nas suas fazendas dirigindo esses tratores. É uma realidade que você vê bastante? Sim, é uma realidade que cresce a cada dia mais, né? Ainda apesar de ter um público maior masculino, a gente vê que as mulheres querem sim serem operadoras de máquinas, estarem preparadas para dirigir, operar, colher. A gente tem sim visto um aumento muito grande. A gente, hoje em dia, por exemplo, quando a gente tem
treinamentos, a gente tem um centro de treinamento em Brasília, da Macampo, a gente tem cada vez mais mulheres participando, né? Antes a gente fazia isso, cursos específicos para mulheres. No passado a gente tinha que fazer porque a gente precisava abrir essas portas. Hoje em dia não, hoje em dia elas participam já nas mesmas aulas, né? Por quê? Porque elas já estão falando de igual para igual. Muito legal. Bom, obrigada pela sua participação aqui. Muito importante ver tantas mulheres em setores tão diferentes, né? Dentro dessa nossa cadeia do agronegócio tão rica. Obrigada por abrir espaço para outras mulheres. Eu que agradeço, Jaque, conte sempre conosco e queremos sim que esse espaço esteja cada vez mais aberto, né? Para que as mulheres sim possam ocupá-lo. E a gente continua aqui no CNMA entrevistando essas mulheres, nos inspirando e também nas nossas redes sociais. Então, se você não segue, aponta o seu telefone para o QR Code, escaneia, vai direto para o nosso Instagram, para o nosso YouTube, se inscreve e manda também para todas as mulheres. É um projeto para vocês, de vocês, a voz da mulher do agronegócio aqui no Canal Rural. Combinado? Até o próximo programa. A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.